Alunos do segundo ano, tudo bem com vocês? Bom, estamos aqui então para mais uma vez estudarmos matemática. E estamos então estudando o último assunto desse terceiro bimestre, que vai ser matemática financeira. O que é a matemática financeira? A matemática financeira é a área da matemática que estuda a equivalência de capitais no tempo, ou seja, como se comporta o valor do dinheiro no decorrer do tempo. Sendo uma área aplicada da matemática, estuda diversas operações ligadas ao dia a dia das pessoas. Por esse motivo, conhecer a sua aplicabilidade é importantíssimo para se exercer a cidadania. Quer que eu cite alguns exemplos? Como exemplo dessas operações, a gente pode citar aplicações bancárias. Você ir ao banco e fazer uma aplicação, uma caderneta de poupança. Você precisa saber se a rentabilidade ela é boa para que o seu dinheiro fique parado por 30 dias, ou uma aplicação a curto prazo. Ou então quando você for fazer um empréstimo, quanto de juros que você vai pagar? É viável? Ou quando você for pagar um boleto em atraso, quanto de juros que você vai ter que pagar? Ou uma mercadoria que esteja em promoção, quanto de desconto você vai ganhar? Tudo isso é a matemática financeira. Sem ela, para a gente viver nesse mundo capitalista, é inviável. Então nessa aula a gente vai ver porcentagem e juros simples. Vamos entender então esses dois conceitos. Semana que vem a gente então finaliza com juro composto e cálculos de variáveis percentuais. Vamos lá então? Matemática em toda parte. Salário, prestações, contas fixas, multas, juros, investimentos, perdas e ganhos. São assuntos que ocupam e preocupam as pessoas e também as empresas e os governos. Em todas essas situações, a matemática está presente. E é isso que vamos ver aqui em Matemática nas Finanças. Bigode, o que nós vamos fazer na Bovespa? Eu vou te apresentar o Luiz Roberto, que é um amigo especialista em computação e mercado financeiro. Então nós vamos aproveitar para discutir as possibilidades de explorar matemática e matemática comercial e financeira. Tudo bom, Beto? Tudo bom, essa é a Lilian. Tudo bem? Vamos lá na Bovespa? As novas orientações curriculares, elas destacam, assim, chamam a atenção sobre a importância de trabalhar com uma matemática realista, né? E nesse contexto, a matemática comercial e financeira é muito importante para trabalhar conceitos e procedimentos matemáticos. Você, como um profissional do ramo, já foi professor de matemática, um especialista em informática, em negócios, que matemática da escola, do ensino fundamental, se utiliza realmente no mundo dos negócios? Do ensino fundamental, provavelmente o conceito mais simples que existe na matemática comercial e financeira, que a gente ainda aprende no ensino fundamental, é o conceito de rendimento. Eu apliquei um determinado dinheiro hoje na caderneta de poupança e daqui a um mês eu tenho 0,5% a mais do que o meu dinheiro. Na época que eu era estudante, a gente estudava por volta dos 13 anos, juro simples e juro composto. Mas hoje em dia eu não vejo juros simples aí no mundo dos negócios, né? Na vida real, na vida comercial e na vida financeira não existe o juro simples. Existe o juro simples de hoje para amanhã. Sei. Se você tem qualquer período maior do que um dia, maior do que um mês, o desenrolar das atividades é o juro composto. Se nós pegarmos, por exemplo, um financiamento, você pega R$1.000 emprestado com alguém, vamos supor um amigo seu, e esse amigo falar para você, olha, me paga R$50 por mês e tudo bem, e esses R$50 não se alteram, todo mês você paga simplesmente os R$50. Isso é um juro simples de 5% ao mês, tá? Que você acordou entre você e um amigo seu. Agora, por exemplo, se você contrair uma dívida num banco, você está no seu cheque especial e você tem uma dívida, vamos supor, de R$1.000 no banco. E nesse banco você também paga os mesmos 5% ao mês. No banco, diferentemente desse acordo que você havia feito com o seu amigo, a dívida de 5% ela vai ser composta. vai ser baseado em juros compostos. Então, a dívida de R$1.000 no primeiro mês, ela vai se transformar num juro de R$50 e o seu passivo total vai para R$1.050.
No mês seguinte, vai ser aplicado os mesmos 5% sobre o total dos 1.050. Aí você estaria devendo mais R$ 52,50. E sua dívida passaria a R$ 1.102,50. No outro mês seguinte, você estaria mais 5% sendo acrescidos. Aí somariam-se aí R$ 55. Então, o juro composto, ele tem uma curva de ascensão muito maior em relação ao juro simples. Por isso que às vezes a pessoa deve um pouco no banco, é uma dívida que não é tão elevada, e pela aplicação do juro composto, isso aí vai gradualmente aumentando de uma forma bastante intensa, né? Eu me lembro que na época em que a inflação era muito alta, né? Então existia um mecanismo de compensar o salário, porque o que você ganhava nominalmente no início do mês não dava para comprar o que você comprava, né? E há países com uma cultura inflacionária grande, por exemplo, 20% ao mês. Eu não sei se existe, bom, deve existir algum país que tem essa inflação. Infelizmente ainda tem países que têm mais inflação do que a gente. Inflação é o aumento generalizado dos preços, né? Então, quando você tem a inflação de 1%, por exemplo, é a mesma coisa que o seu poder de compra se reduzir em 1%. Tá? Isso daí também, de uma certa forma, se você não tem uma reposição disso ao longo do tempo, isso também vai se acumulando da mesma forma que a questão do juro composto, porque todo mês é 1%, em cima de 1%, e isso vai se seguindo, né? E deflação é o oposto da inflação. Seria como se os preços, de uma forma geral, né, dentro desse universo aí que é estudado, aí, analisado pelo governo, tivesse se reduzindo ao invés de aumentar. Até agora a gente está vendo juro sobre juro numa perspectiva assim crescente, né? Crescer a dívida, aumentar o valor de alguma coisa. Mas vamos pensar numa perspectiva contrária, assim, alguma coisa que decresce. Por exemplo, eu comprei um computador, paguei R$1.000 no início do ano, mas quando eu fui declarar ele, no final do ano, ele já não valia R$1.000, né? Depreciou ele. É verdade. Como é que é esse contexto da depreciação? As empresas dizem que um computador, por exemplo, não vale mais nada depois de 3 anos. Se você tentar vender um modelo que você comprou hoje, depois de 3 anos você não consegue nenhum dinheiro por ele, você não consegue ninguém que te compre. Então isso vai dar, para trabalhar na sala de aula, talvez alguma coisa como 30% ao ano de diminuição daquele valor. No primeiro intervalo, no primeiro ano? No primeiro ano. No segundo ano, então, ele vai valer ainda menos, 70%. Mas já é 70% ou 75%. Tá. Porque esse desconto já se aplica sobre o ano anterior. Eu acho que a depreciação de um bem como o do computador é um cálculo, por exemplo, que não é tão comum para os alunos. Eles não se sentem tão familiarizados de fazer uma conta de juros sobre juros. Quando o cálculo de desconto ou a depreciação é feita de um ano só, que seria um desconto simples de 30% de depreciação, aí é uma conta mais fácil, que eles se sentem mais confortáveis em fazer. Mas a conta de juros compostos, ela é uma coisa assim, um pouco abstrata ainda para os alunos nessa faixa etária. E a ideia de desconto em uma compra simples, que nem, por exemplo, você vai comprar uma geladeira e à vista você tem um desconto de tantos %. Um dos problemas mais comuns da economia doméstica é ter que tomar a decisão sobre qual é a melhor compra, a compra mais vantajosa. Por exemplo, no caso, essa geladeira está sendo oferecida em vários planos. Eu posso pagar à vista ou eu posso pagar a prazo. O que nós precisamos é ver o que a matemática nos diz sobre essas ofertas que estão aqui colocadas. Por exemplo, essa geladeira aqui, se eu tiver o dinheiro à vista, R$ 999, eu compro ela à vista e levo. Tá? A prazo, ela está sendo oferecida em 15 prestações de R$ 89,51. O que acontece? Que esse R$ 89,51 tem embutidos juros. Os juros são determinados por vários fatores: inflação, índices do Banco Central, expectativas do mundo econômico, etc. Esse estabelecimento ele está dizendo que ele está aplicando juros de 2,99% ao mês. É praticamente 3% ao mês. Isso numa inflação que é menos de 0,5% ao mês. Pesquisamos várias ofertas de geladeira. Uma geladeira que à vista custa R$ 999, ou seja, praticamente R$ 1.000,
a prazo em 12 prestações de R$ 110,94, vai custar R$ 1.331,28. Para saber quantos por cento sobre o preço à vista o comprador está pagando a mais, basta subtrair o total pago do preço à vista. R$ 1.331,28 menos R$ 999 é igual a R$ 332,28. E, em seguida, dividir pelo valor do preço à vista. R$ 332,28 dividido por R$ 999 é igual a 0,3326. Multiplique por 100 e obtenha a porcentagem de acréscimo, 33,26%. Este é o juro pago sobre o preço à vista da geladeira. Ou seja, o comprador levou uma geladeira, mas pagou uma geladeira mais um terço da geladeira. O que pouca gente sabe é que no preço à vista já está embutido uma expectativa de inflação, por exemplo. O preço à vista desse refrigerador é R$ 999, praticamente R$ 1.000. Ou eu posso comprar em 15 prestações de R$ 66,60. Se você multiplicar 15 por R$ 66,60, você vai obter R$ 999. Então aí tem uma coisa esquisita. Porque a loja, obviamente, ela estaria perdendo dinheiro, porque ela poderia aplicar esse dinheiro em 15 meses e ter um ganho financeiro. Isso quer dizer que existem juros embutidos aqui no preço à vista. Então, os órgãos de defesa do consumidor recomendam que o comprador negocie a retirada desse juro embutido no preço à vista. Então, quando você for fazer compras, além de pesquisar, não esqueça, veja as taxas de juros aplicadas pelo estabelecimento, lembre-se das aulas de juros, porcentagens, regra de 3 e não deixe de levar a sua calculadora. Realistas que nós estamos trabalhando, tanto no mundo dos negócios como ali na sala de aula, uma coisa importante é não maquiar os números. Né? Ou seja, os números do mundo real, eles são números mal comportados, né? Números com muitas casas decimais, etc. Tal. Nessa hora é importante trabalhar a calculadora, não é? A calculadora ajuda muito, principalmente depois de várias contas sucessivas, mas o cálculo mental também é importante. O mundo financeiro não pode prescindir de sofisticados aparatos de cálculo como calculadoras e planilhas eletrônicas. E as pessoas também não. Por isso, as calculadoras estão embutidas em objetos de uso cotidiano. Já a história do cálculo é tão antiga quanto a própria civilização. As primeiras contagens foram feitas com o que estava mais à mão, ou seja, a própria mão. Usar dedos para contar foi uma das primeiras ações de natureza matemática que se tem notícia, a correspondência 1 a 1. Nosso sistema de numeração é decimal, porque temos 10 dedos nas mãos. Os símbolos que compõem um número são chamados dígitos, e dígito vem de digital, que é relativo a dedo. Para correspondências e contagens maiores, nossos antepassados começaram usando pedras. Para controlar seus rebanhos, os pastores faziam a correspondência de uma pedra para cada animal. A palavra cálculo tem origem na palavra latina calculus, que quer dizer pedra. Assim, vemos que o homem sempre utilizou instrumentos para calcular, dos mais simples aos mais complexos. O ábaco, por exemplo, é um dos mais antigos instrumentos de cálculo que se conhece. Ele é composto por uma moldura com barras paralelas colocadas verticalmente e cada uma corresponde a uma posição digital, como unidades, dezenas, centenas e milhares. E nessas barras estão os elementos de contagem, as contas deslizantes. A partir do século XV, com a invenção da imprensa e no período das grandes navegações, teve início a busca por métodos e instrumentos mais rápidos e eficazes. Leonardo da Vinci, o gênio da pintura renascentista e homem de grandes invenções, projetou aquela que seria, se tivesse sido construída, a primeira calculadora mecânica. 150 anos se passaram de Leonardo da Vinci até o filósofo e matemático Blaise Pascal. Em 1642, Pascal construiu a primeira calculadora mecânica. Sua invenção, formada por um sistema de engrenagens, fazia adições e subtrações. 30 anos depois, o filósofo e matemático Leibniz construiu a primeira calculadora mecânica que fazia multiplicações e divisões.
Você sabe que a maior parte das pessoas, familiares, pais e até professores, eles acreditam que o uso da calculadora na escola pode viciar, pode atrofiar a mente. Mas eles não se dão conta muitas vezes de que é importante trabalhar equilibradamente 4 modalidades de cálculo, né? A estimativa, que a gente está sempre fazendo para tomar decisão. Tá? Para poder tomar a decisão mais rapidamente. Exatamente. O cálculo mental em situações simples ou mesmo situações complexas, como porcentagem. Usar a calculadora quando eu preciso de um cálculo exato, preciso, rigoroso, né? E saber usar os algoritmos. Essas coisas, elas não competem entre si, na verdade. O cálculo mental e a estimativa contribuem para você ter mais domínio sobre a máquina. Você sabe o que perguntar para o equipamento. Vamos fazer um jogo de cálculo mental. Tá bom. Eu gosto de trabalhar nas escolas, chamar atenção sobre o que eu chamo de porcentagens notáveis, para os alunos criar uma certa destreza de fazer cálculo mental de cabeça com porcentagens. Mas para isso eu vou chamar atenção do que eu estou chamando de porcentagens notáveis, que são porcentagens que eu consigo construir uma imagem mental delas e associar elas a alguma fração. Tipo, qual a porcentagem mais fácil de ser calculada? 50%. 50%... Porque é a metade. Corresponde à metade. E aí o modelo mental é fácil de ser feito, né? Eu consigo imaginar metade, dividir por 2 é um procedimento bastante natural em termos cognitivos. Se eu sei a metade, eu sei a metade da metade. Então eu sei, sabendo 50%, eu sei... Também, quanto vale 25%. 25%. Então vamos pegar um número bem comportado, que tenha muitos divisores, e fazer esse jogo. Vamos lá. 840 é um bom número, tá? 840, 50%? 420, que é a metade. A metade. 25% é a metade da metade. 210. Se eu sei 25%, então eu devo saber os 75%. Também. Então como é que você faz essa conta? Eu faço 840 menos 210. Então você está fazendo 100% menos 25%. Né? Você veja que essa ideia da metade, metade da metade, me possibilita até calcular a porcentagem de um número não tão bem comportado, tipo 12,5%, que é metade do 25%. Agora, vamos para a família de uma outra porcentagem também fácil de calcular de cabeça, que é o 10%. 10% é super fácil, eu corto um zero ou faço correr uma vírgula. 84. Então, 84, 10% de 840 é 80. Se eu sei 10%, eu devo saber o dobro de 10% e a metade de 10%. Então vamos lá, 20%? 20%, 84 mais 84 dá 168. 168. E os 5%, que é metade de 10%? 42. 42. Muito bem. Se você produziu de cabeça o 10%, o 20% e o 5%, você pode produzir mentalmente outras porcentagens, quais sejam 5 e 10, 5 e 10, 15, 10 30. e 20, 30. Então vamos calcular 30% do 840. Pode ser 20% mais 10%, Okay. ou então 3 vezes 10%. Que dá? Que vai me dar, se for 10 mais 20, vai dar 84 mais 168, 252. 252. Você já sabe que é 252. Bom, você vê que por esse esquema você já poderia calcular o dobro do 30%, né? Ou 70%. Ou seja, cálculo mental e porcentagem tem tudo a ver, certo? Certo. Lilian, já que a gente está falando de dinheiro, etc., você tem um cartão de crédito aí? Não, mas eu tenho meu CPF. Daqui. Tá? Ó, pouca gente sabe, mas tem muita matemática nesse cartãozinho aqui simples. Tem pelo menos 3 discussões que se pode fazer sobre a matemática do cartão de crédito. Uma delas é sobre o formato do cartão de crédito, que ele se aproxima de um retângulo áureo. Ao medir os lados de um cartão de crédito, vemos que ele tem 86 milímetros no lado maior e 54 milímetros no lado menor. Dividindo 86 por 54, o resultado é aproximadamente 1,6. Um valor muito próximo a 1,618, que é um número áureo. Na antiguidade, essa proporção encantou gregos, egípcios e romanos. E ela está presente na natureza, na arquitetura e nas artes. Mas tem mais outras matemáticas que você pode explorar a partir daqui. O que te vem à cabeça? Os dígitos de confiança do número do CPF. Os dígitos de controle, né? Isso. Então, pouca gente sabe como determinar os dígitos de controle de um CPF, de uma conta bancária ou mesmo dos códigos de barra.
Agora, existe uma outra coisa que nos cartões de banco é muito comum. Por exemplo, se eu quiser pegar o seu cartão e pegar dinheiro na sua conta, não vai ser possível, certo? Por quê? Porque lá dentro está guardado um número que é o seu número da senha. Então, a senha de um cartão de crédito, ela está intimamente ligada a um conteúdo de ensino fundamental, que é números primos, né? Existem empresas que produzem números primos gigantes, que está na base da formação das senhas. Os números primos são conhecidos há pelo menos 2.600 anos. Os matemáticos da Grécia Antiga ficaram intrigados com os mistérios desses números curiosos, que só podem ser divididos por eles mesmos e por um. Euclides de Alexandria provou que podem existir infinitos números primos. Erastótenes de Cirene criou um método para decidir se um número é ou não é primo e como gerar a sequência dos números primos. Mas ninguém até hoje conseguiu explicar por que a sequência de números primos é tão irregular. Com o surgimento dos computadores, novas aplicações dos números primos foram descobertas, como no sistema de proteção de senhas dos cartões de crédito. Contas correntes e programas de computador são protegidos por senhas que envolvem números formados pela multiplicação de dois números primos gigantes, com centenas, com milhares de casas. O número 45.651.107, por exemplo, é um número composto e foi obtido da multiplicação de dois números primos da ordem dos milhares. Mas para descobrir quais são seus fatores, é necessário fazer cerca de 800 divisões por números da ordem dos milhares. Se a velocidade para se fazer uma divisão for cerca de 2 minutos, seriam necessárias mais de 24 horas ininterruptas para se concluir este cálculo. As instituições bancárias trabalham com números compostos obtidos da multiplicação de números primos com milhares e até milhões de dígitos. Por isso, é impossível que os indivíduos ou mesmo as máquinas possam fazer a decomposição em menos de alguns milhares de anos, trabalhando ininterruptamente. Para as pessoas que estão vindo em São Paulo, uma coisa interessante, uma atividade interessante para os professores até fazerem com os alunos é o quê? Levar na Bolsa de Valores. Existem visitas à Bovespa, que são visitas monitoradas e que são visitas bastante interessantes. Para quem está fora, eu acho que a forma mais interessante de estar acompanhando um pouquinho aí a respeito das bolsas, realmente é estar pesquisando na internet, tem muita coisa. O próprio site da Bovespa tem muita coisa interessante que está falando aí sobre o mercado. Ô Beto, você trabalha muito com planilhas. A planilha é uma ferramenta do dia a dia, importantíssima. O que é possível fazer com a planilha no seu dia a dia? Que uso se faz da planilha no mundo hoje? Possível não, né? É fundamental o uso da planilha no dia a dia dessa atividade. O uso mais comum é você controlar o que você está fazendo. Para interpretar uma planilha, eu tenho que ficar lendo os numerozinhos todos um a um? Normalmente a gente está olhando um lugar que já faz uma conta sobre isso, uma totalização, um índice. O começo da brincadeira é a visualização na planilha, como ele está falando. Então, você pode prestar atenção num totalizador, ou num índice, ou numa variação total, ou você pode prestar atenção nos detalhes, quer dizer, cada linha, com cada multiplicador, com cada valor. E, finalmente, você vai fazer um gráfico dessa história. Tanto aquele gráfico naquele momento que a coisa está acontecendo, com o desempenho de cada uma daquelas linhas separadamente para você poder tomar uma decisão, quanto um gráfico histórico do que aqueles valores atingiram ao longo do dia, ao longo dos meses, ao longo das semanas. A planilha é um objeto matemático, né? A planilha é um objeto matemático, fundamentalmente matemático. Das ideias matemáticas, lembra quando você estudou no ensino médio? Qual é que te vem mais na cabeça, assim, mais aproximada, assim? A planilha te lembra o quê de conteúdo matemático? Para começar, lembra as equaçõezinhas de primeiro grau. A ideia de matriz também aparece nesse uso de planilha, quando você associa também um valor a uma posição. Então, já tem a ideia das matrizes relacionadas com a planilha. Na época em que eu era estudante de ensino fundamental, o esquema de um curso de álgebra e de funções era mais ou menos assim. O professor dava uma fórmula, com essa fórmula eu produzia uma tabela e com essa tabela, manualmente, eu produzia um gráfico. Hoje em dia, já dá para trabalhar diferente, né? Como é que você está fazendo isso? Hoje em dia, eu também uso um pouco
dessa coisa de fazer à mão e construir gráficos usando papel milimetrado, mas a gente também tem uma análise usando planilha e produção de gráfico no computador. Tem uma dica interessante aí para os professores, né? Porque assim, causa um efeito psicológico nos alunos. Primeiro ele faz na mão, trabalho braçal, depois ele vê o mesmo trabalho na planilha e ele consegue valorizar a utilização dessa nova ferramenta. Aí, Beto, me lembrei de uma coisa que me veio à cabeça num gráfico de uma época de uma grande queda no valor do dólar, né? Que era um gráfico que mostrava uma queda abrupta do preço do dólar num certo dia, mas aí foi feito um zoom e, na verdade, o dólar num período maior estava crescendo, né? Então, parece que o que estava em jogo ali era a ideia de mínimo local, máximo local. O comportamento dos preços no mercado, na vida real, não é um comportamento retinho, não é uma coisa comportada, acertada. Como ele vai ao sabor das vontades das pessoas e das notícias que estão ocorrendo, ele faz pequenos caminhos em zigue-zague durante o dia, durante os minutos, durante as semanas. Então, se você olhar como um todo, você pode até representar um ano como uma retinha, uma coisa bem simples, ligando o começo do ano ao final do ano. Mas se você realmente for olhar a cada semana do que aquilo aconteceu, você vai ter semanas em que as coisas estão subindo, embora o ano estivesse caindo como um todo. Deixa eu aproveitar agora, saindo um pouco do esquema do mundo dos negócios. Você tem filho, certo? Sim. Você acha que ele trabalhar, mexer com computador, mexer com calculadora, você acha que isso daí pode ser prejudicial à aprendizagem dele? Fala como cidadão agora, né? Não tem como ser prejudicial, ao contrário, é imprescindível que as pessoas dominem os equipamentos do dia a dia, da vida comum. E você como professora, você está dando outros sentidos para velhos conteúdos matemáticos usando essa tecnologia, não é verdade? É verdade. Tanto o uso da calculadora quanto o do computador em sala de aula enriquecem em outras situações. Novas tecnologias devem gerar novos problemas, né? O Galileu, quando ele inventou a luneta, ele não ficou enxergando a janela do vizinho, ele foi olhar mais longe e teve a oportunidade de produzir novas hipóteses que antes a olho nu ele não poderia ter. E eu penso que o trabalho com calculadora, com computadores na sala de aula, também é análogo a essa relação. Na verdade, até me surpreende que haja esse conceito, que haja essa lenda urbana, né? Na vida real, a coisa acontece da mesma maneira. Os equipamentos fazem as tarefas, enquanto a gente fica com a mente mais livre para tomar as decisões, para fazer o nosso próprio trabalho. Nas questões financeiras é preciso ter muita atenção. Não se trata apenas de perder ou ganhar, mas principalmente de manter o equilíbrio. E isso a gente tem que aprender desde cedo. Aproveite então para conversar com seus alunos sobre como planejar bem os gastos e tomar decisões acertadas. Afinal, você já sabe, tem matemática em toda parte. Vocês entenderam a importância de se entender a matemática dentro das finanças? Bom, vamos então a alguns conceitos da matemática financeira, conceitos importantes que nós temos que saber. Porcentagem, símbolo lógico, esse é o símbolo. A porcentagem ou percentagem significa a divisão por 100, por isso que fala-se porcento, ou seja, uma determinada parte de cada 100 partes. Como representa uma razão, a palavra razão significa divisão, pode ser escrita na forma de frações ou de números decimais. Bom, já que a gente está falando de porcentagem, a gente tem que entender o que é razão percentual. As razões, que são divisões,
cujos consequentes são iguais a 100 são chamados de razões centesimais. 7 sobre 100. Se eu dividir 7 sobre 100, a vírgula, como é uma divisão, ela vai andar para a esquerda. Quantas casas? 2. Então 0,07, que significa 7 sobre 100, ou seja, 7%. 5 sobre 100, a mesma lógica. Vai andar a vírgula para a esquerda. Quantas casas? 2. 0,05. Ou seja, 5%. 15%. A vírgula vai andar também para a esquerda. 2 casas, 0,15. Ou 15%. 204 sobre 100. Ou 2,04. Depois a vírgula tem que ficar 2 casas, porque o 100 tem 2 zeros. Então 2 casas decimais. Ou 204%. Mas quando surgiu esse termo porcentagem dentro da história da sociedade humana? Vamos entender? Relatos históricos datam que o surgimento dos cálculos percentuais aconteceu por volta do século I a.C. na cidade de Roma. Nesse período, o imperador romano decretou inúmeros impostos a serem cobrados de acordo com a mercadoria negociada. Um dos impostos criados pelos chefes romanos era denominado centésimo rerum venalium e obrigava o comerciante a pagar 1 centésimo pela venda das mercadorias no mercado. Os cálculos eram feitos sem a utilização do símbolo da porcentagem. Eram realizados de forma simples, com a utilização de frações centesimais. A intensificação do comércio por volta do século XV criou situações de grande movimentação comercial. O surgimento de juros, lucros e prejuízos obrigou os matemáticos a fixarem uma base para o cálculo de porcentagens. A base escolhida foi o 100. Muitos documentos encontrados e registrados apresentaram uma forma curiosa de expressar porcentagem. Os italianos utilizavam os algarismos do seu sistema de numeração, seguidos de siglas como ou esse. Mais tarde, a partir de 1650, o símbolo torna-se esse, e o símbolo é perdido, deixando simplesmente esse símbolo, ou o que conhecemos hoje. É este. Vocês conseguiram entender então o surgimento da porcentagem dentro da história da sociedade humana? Vamos dar então continuidade aos problemas de porcentagem. Vamos lá? Vamos resolver mais um problema de porcentagem. Observe a figura e responda qual percentual está achurado. Achurado significa pintado ou riscado. E qual percentual não está achurado. Bom, primeira coisa eu tenho que saber o todo. Então, quantos quadradinhos eu tenho de mesmo tamanho iguais? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, o total são 10. Quantos desses 10 estão achurados? 3. Então, 3 sobre 10. Eu vou, então, transformar isso em fração centesimal. Como aqui é 10, 10 vezes 10 dá 100. Então, vai ficar 30 sobre 100. 30 sobre 100 é 0,3, ou seja, 30%. Não achurado. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 sobre 10. Vou transformar também em fração centesimal. 70 sobre 100. 70 sobre 100, 0,7 ou 70%. Então eu tenho 30% achurado e 70% não achurado. Se você quiser também fazer o seguinte, o 10 representa 100%. Então, como você tem 30 aqui, 100 menos 30, 70. Então aqui
você acharia também o valor 70%. Vamos resolver o exercício 3. Numa caixa há 50 cartões, então 50 são 100%. O que é o todo. Destes 9 são brancos, 18 amarelos e 23 vermelhos. A partir disso, responda qual é a taxa percentual de cartões. Com brancos. Brancos eu tenho 9 e o total são 50. 50 para eu transformar em 100, eu basta multiplicar por 2. Então eu vou multiplicar o número de cima e de baixo. 18 sobre 100, que é igual a 0,18 ou 18%. Então sempre aqui embaixo eu tenho que colocar 100. Transformar o número em 100. Bom, então aqui são 18 sobre 5. Não. 18 sobre 50. Mesma coisa. 36 sobre 100. 0,36 ou 36%. Vermelhos. 23 sobre 50. Mesma coisa. 46 sobre 100, que é igual a 0,46 ou 46%. Difícil? Vamos resolver esse problema 4. Calcule 20% de 700. Você pode resolver de 3 formas. Vamos então ver primeiro pela regra de 3. Na regra de 3 simples, você tem que equiparar o maior valor, ou todo, a 100%. Quem é o todo? 700. Então, 700 está para 100%. 20%, então, por cento embaixo de porcento, está para x. Certo? Então, agora é só multiplicar para os lados. 100 vezes x, 100x. 700 vezes 20. Os símbolos de porcento você não precisa colocar. Então, x é igual a 7 vezes 2, 14. 14.000 dividido por 100. Posso simplificar. Então, ficou 140. Como aqui é dinheiro, então, nós temos que transformar a resposta. Nós temos que responder, atender a proposta. R$140. Então, 20% de R$700 corresponde a R$140. Uma outra forma é por fração centesimal. Então, eu coloco tudo vezes 20 sobre 100. 20%, né? A divisão de 20 por 100. Vou transformar um 700 em fração a 700 sobre 1. Multiplico os dois, multiplico os dois. 100 vezes 1, 100. Simplifico, 140. A mesma coisa. Atender a proposta de exercício, coloca a resposta de forma monetária. Número decimal. Bom, eu posso também fazer a conta por número decimal. 20% é a mesma coisa que 20 sobre 100, que é igual a 0,2, que eu multiplico pelo capital. 7 vezes 2, 14. Quantas casas? Uma. (700 vezes 2 dá 1.400. Quantas casas? Uma. Então eu esqueço uma casa, 140. Você escolhe qual dos 3 raciocínios você vai usar. Vamos resolver o exercício 5. Numa classe de segundo ano do ensino médio, há 40 alunos, dos quais 4 foram reprovados. Qual o percentual de aprovados? Bom, então eu tenho aqui os 100%, que no caso é a classe toda, e eu tenho o total de 4, que corresponde aos reprovados. Então, quantos foram aprovados? Se eu tenho 40 menos 4, 36 foram aprovados.
Então eu vou calcular esse percentual. Quem é de 100%? 40. Está para 100%. 36 está para X. 40 vezes X, 40x. 36 vezes 100, 3.600. 3.600 dividido por 40, posso simplificar aqui. 36 por 4 dá 9, 90%. Então 90% desses alunos foram aprovados. Então vamos resolver o 6. Fui a uma loja e comprei uma camiseta. Obtive na compra de desconto de 5% por pagar à vista. Sabendo que o preço real da camiseta era R$ 86,00, quanto paguei? Bom, pessoal, eu posso fazer o seguinte: 5% eu transformo em número percentual, que vai dar 0,05. Lembram que nós já explicamos isso? Então é só multiplicar o valor da camiseta. 86 vezes 0,05. 6 vezes 5, 30. 8 vezes 5, 30. 8 vezes 5, 40. 43. Quantas casas? 2. 4,3 ou 4,30. Portanto, R$ 4,30 foi o meu desconto. Agora eu vou saber então quanto que eu paguei. 86 menos 4,3. Vou transformar 86 em número decimal. Aqui vai ficar 10. Vai ficar 5. 7, 1, 8. Então eu paguei R$ 81,70 pela camiseta, obtendo desconto de 5%. Um outro conceito ligado à porcentagem ou percentagem é a variação percentual. O que significa? Significa variação de taxas percentuais de acréscimos ou descontos. Exemplo: no início do mês de outubro, o quilo da carne de gado estava custando R$ 25,00. Já hoje está sendo vendido a R$ 40,00. Bom, naquele probleminha, então, a gente viu uma situação de acréscimo percentual. Se hoje custa R$ 40,00 e antes custava 25, então, para eu saber a diferença, é só fazer a subtração. 0 tira 5 não pode, fica 10. 10 tira 5 fica 5. O 4 emprestou por 0 para ficar valendo 10, ficou 3. 3 tira 2, 1. Então, houve um reajuste de R$ 15,00. Como é que eu vou saber a taxa percentual? É só pegar o valor e dividir pelo preço antigo. 15 dividido por 25. 15 dividido por 25. Não dá para dividir. 6, 6 vezes 5, 30, 12, com 3, 15. 0,6. 0,6 vezes 100, e eu coloco 5%, vai dar um reajuste de 60%. Então, a carne reajustou 60%. Esse é o valor da taxa percentual de acréscimo nesse caso. Bom, terminamos então de estudar porcentagens, agora vamos estudar juros simples. Mas para a gente entender juros simples, existem alguns conceitos que nós também temos que entender. Então vamos lá? Prazo ou tempo, símbolo N ou T. É o período em que o capital renderá juro, e assim se tornará, ao final do prazo ou tempo, o montante, que é o capital mais o juro. Um outro conceito é o de taxa. Símbolo é o I. É o percentual do custo ou remuneração sobre o capital. Ela está sempre associada a um certo prazo ou tempo. AD, ao dia. AM, ao mês. AT, ao trimestre. AS, ao semestre. AA, ao ano. E pode ter mais outras referências. Outro conceito importante é o de capital. Símbolo C.
representa o dinheiro ou o valor no momento atual. Pode ser um investimento ou uma dívida de empréstimo. Um outro conceito é o de montante, símbolo M. Corresponde ao valor futuro, é o capital acrescido de juros. A fórmula mais simples é montante é igual a capital mais juros, ou M é igual a C mais J. Mas no juros simples, eu tenho como calcular o montante com uma fórmula geral. Montante é igual a capital, que multiplica 1, que representa 100%, mais I, que é a taxa, vezes N, que é o prazo ou o tempo. No juro composto, também dá para calcular o montante por uma fórmula geral. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais I elevado a N. A diferença é que aqui o N multiplica dentro do parênteses e aqui ele fica do lado de fora, elevando o 1, que é 100%, mais o I, que é a taxa correspondente. Um outro conceito é o de juros. O símbolo é o J. Representa os valores obtidos pela remuneração de um capital. Pode ser ganho pelo retorno de um valor aplicado ou emprestado, ou ainda pela diferença do valor à vista e a prazo em uma transação comercial. O cálculo de juros pode ser simples ou composto. No regime de capitalização simples, a correção é feita sempre sobre o valor do capital. O juro não se incorpora ao capital. Já no regime de capitalização composta, o juro se incorpora ao capital. É juro que rende juro, juro sobre juro. Juros compostos. O sistema de juros compostos é chamado de capitalização acumulada, pois ao final de cada período, os juros que incidem sobre o capital inicial são incorporados. Fórmula. Sempre é a fórmula do montante. Montante é igual a capital, que multiplica 1 mais a taxa elevado a N. Outro conceito importante, juros simples. Os juros simples são calculados levando em consideração determinado período ou tempo e não se incorpora ao capital. Fórmula. Juro é igual a capital vezes taxa vezes tempo. O tempo ou prazo ele pode ser simbolizado pela letra N ou T, não importa. Montante é igual a capital mais juro, ou montante é igual a capital que multiplica 1 mais I vezes N. 1 significa 100%, mais taxa vezes prazo, entre parênteses. Então, eu tenho aqui as fórmulas do juros simples. Vamos resolver então o primeiro exercício de juros simples. Calcule os juros e o montante produzidos por um capital de R$5.000 empregado a taxa de 90% ao ano durante 2 anos. Primeira coisa que você tem que observar se a taxa 90% ao ano bate com o prazo, anos. Se está batendo, tranquilo. Se não batesse, você teria que readaptar um dos dois, ou a taxa ou o prazo. Vamos supor que aqui estivesse ao semestre ou ao mês, você teria que readequar, porque os dois não são compatíveis. Bom, então nós temos a fórmula do juros simples, que é JCIN. Então J é igual, quem é o capital? 5.000. Eu não preciso colocar os centavos. Quem é a taxa? A taxa é 90%. Você tem que transformar em número decimal. 90% é 90 sobre 100, que dá 0,9. E o prazo, como já está readequado, 2. Bom, multiplicando 5.000 vezes 2 vai dar 10.000. Vezes 0,9. Portanto, 9.000. Bom, 9.000 é o valor do juro. Então, eu vou transformar isso em dinheiro, porque o problema está em dinheiro. Então, R$9.000. Ele não me pediu somente o juro, ele quer o juro e o montante. Então, montante é igual a capital mais juro. Montante é igual a 5.000 mais 9.000, que vai dar 14.000. Transformando em dinheiro, R$14.000. Prontinho. Aqui eu tenho os juros e aqui eu tenho o montante. Então vamos resolver o exemplo 2. Determine os juros produzidos por um capital de R$10.000. Então vamos resolver o exercício 2 de juros compostos. Determine os juros produzidos por um capital de R$10.000 empregado a taxa de 3% ao mês durante 1 ano.
Então veja que o prazo 1 ano e 1 mês não bate. Então aqui eu vou ter que transformar. É mais fácil eu considerar 1 ano valendo 12 meses. E deixo a taxa do jeito que está. Bom, ele quer saber só o juro, então não pediu o montante. Juro é igual a capital, 10 mil. Não precisa colocar os centavos. A taxa, 3%, em número decimal, 0,03. Não pode esquecer de transformar. E o prazo, 12. Então, 10 mil vezes 12 vezes 0,03. Vamos fazer a continha aqui. Quantas casas? 2. 3.600. 3.600 reais. Esse vai ser o juro que eu vou obter a uma taxa de 3% ao mês, aplicado durante 1 ano, na modalidade de juros simples. Não é juro rendendo sobre juro. É juro de novo, e no total eu vou ter 3.600 de juro. Se eu fosse calcular um montante, seria 13.600. Vamos resolver o exercício 3 de juros simples. Calcule a capital que em 4 meses rendeu R$ 11.520 de juros a taxa de 96% ao ano. Olha, observe que aqui está mês e aqui está o ano, então estão incompatíveis. Nesse caso, eu posso tentar transformar 96% em taxa mensal. 96 dividido por 12. Oito vezes 2, 16. Então aqui corresponde a 8% ao mês. Então, como aqui o tempo está em meses e aqui está o ano, eu posso transformar a taxa anual em mensal. Então, por mês corresponde a 8%. Bom, eu quero saber o capital. Então, como ali é o juro, eu não vou usar montante. Juro 11.520. Não sei o valor do capital. A taxa, vou ter que transformar isso aqui em número decimal. Ali é percentual, 0,08 e o prazo 4. Então, 11.520 vezes 8 vezes 4, 36. Quantas casas? 2. 8 vezes 4, 36. 8 vezes 4, 32. C vezes 8 vezes 4, 32. Quantas casas? 2. Então, 0,32. Então, o capital será 11.520 dividido por 0,32. Vamos fazer essa divisão para relembrar? Então, 11.520 dividido por 0,32. Quantas casas eu tenho aqui? 2. Então, eu vou ter que aumentar mais 2 zeros aqui para compensar. Então, ficou esse número bem grande dividido por 32. Bom, eu vou separar então 3 algarismos aqui para dividir. 11 por 3 dá 3. Vamos ver se dá. 3 vezes 2, 6. 3 vezes 3, 9. Diminuindo, aqui ficou 15. Aqui ficou 0. Então 15 dá 9. Aqui ficou 10, 1. Então, vamos aqui. 19. Baixo 2. 19 por 3 dá 6. 6 vezes 2, 12. 18. 19. Quantos zeros? 3. Bom, então deu 36 mil.
que é o valor do capital. Vou apagar. R$36.000. Como é em moeda, R$36.000. Esse é o valor do capital. Vamos resolver esse exercício 4. Durante quanto tempo, então eu quero saber o tempo, pode ser N ou T, deve ficar um capital de 45.000 que rendeu um juro de 8.100, ó, você tem que prestar bem atenção se é juro ou montante, aqui é juro, a uma taxa de 2% AM, transformando em número decimal 0,2. Então, se a taxa está um mês, aqui vai estar um mês, a resposta, certo? Então vamos lá. JCIN 8.100 é o juro, capital 45.000, a taxa 0,02, eu quero saber o tempo. 45 vezes 2 vai dar 90. Quantas casas decimais? 2. Então eu esqueço 2 zeros, dá 900. Portanto, N é igual a 8.100 dividido por 900. Corta aqui, 81 por 9, ele vai dar 9 meses. Número 5. Aqui, taxa mensal, devo aplicar o capital de 21.000 para que no final de 10 meses renda 18.000 de juros. Bom, então eu tenho o capital, eu tenho tempo, eu tenho o juro. Quero saber a taxa. Então J é igual a C I N. Juro, 18.000. Capital, 21.000. A taxa não tem, mas o prazo, 10 meses. Então, 18.000. 210.000 vezes I. Portanto, I é igual a 18.000 dividido por 210.000. Posso simplificar. Então ficou 18 dividido por 210. Posso simplificar aqui. 1, 2, 9. E aqui fica 105. Ainda posso simplificar por 3. 3, 35. 3 sobre 35. Tranquilo. 3 dividido 35. Não divide. 30 também não. 300 vai dar 8, 35, 40, 4, 24, 28. Diminuindo. Quero continuar. Coloco mais um 0. 5. Quero continuar. Fica 10, fica 9. 25. Coloco o 0, continuo. 35, 3, 21, 24, 5. E é igual a 0,0857. Portanto, 8,57%. Bom, calcule quanto dá 1% elevado ao quadrado. 1%. Eu tenho que transformar em fração. 1 sobre 100. Então, na verdade, é 1 sobre 100 elevado ao quadrado.
1 vezes 1 dá 1. 100 ao quadrado, 10.000. Então vai dar 0,0001. Então, 1% elevado ao quadrado vai dar 0,001. Ou seja, 1/10 de milésimo. Calcula o montante recebido de um empréstimo a juros simples no valor de R$ 1.500 a taxa de 1,6% ao mês durante 6 anos. Ó, o tempo aqui tem que igualar. Então é mais fácil eu transformar aqui. 6 vezes 12, 72 meses. Então eu vou usar 72 meses. Como ele quer o montante, eu vou usar essa fórmula aqui, ó. Modalidade de juros simples. Então eu posso já calcular o montante direto. Capital, 1.500. 1 faz parte da fórmula. A taxa, 0,016. Vezes 72. Montante é igual a 1.500. Mais, vou multiplicar 0,016 vezes 72. 6 vezes 2, 12, vai 1. 6 vezes 7, 42, 43. 2 vezes 1, 2, 7. Quantas casas? 3. 1,152. Somando com 1, eu terei 2,152. O montante, então, vai ser multiplicado por aquele valor. Então, multiplicando, eu terei 1.500 vezes 2,152. 0,010, 3. 0,025, 7. 0,051. 0,010, 3, somando 0,0,0. Quantas casas? 3. Então vai dar 3.228 em moeda. R$3.228. Aqui já está o capital e o juro. Eu apliquei a fórmula geral. Então, alunos, terminamos a nossa aula de matemática financeira, trabalhando então juro composto, porcentagem e taxa percentual. Vou liberar uma lista de atividades, mas vocês têm algumas apostilas que vocês poderão fazer. Então, bom estudo!